gostaríamos que ele falasse um pouco sobre suas origens. Bem, a minha origem vem de Taubaté, da terra de Monteiro Lobato e dos Bandeirantes, de Mazarope, inclusive, embora eu tenha nascido em Tremembé. Minha mãe, além da medicina, ela abraçou aí a literatura, sempre escreveu, sempre foi muito estudiosa. E meu pai, advogado e procurador de Estado. A nossa vida foi forjada na Vila Nossa Senhora das Graças, que é uma vila operária de Taubaté. Lá eu cresci e lá morei até os 22 anos, quando vim para cá, prestei o concurso no Ministério Público de Minas Gerais e tive a honra de ser acolhido aqui por todos. Nessa trajetória eu só faço questão de registrar que meu pai sempre teve um grande nome na minha terra, em Taubaté, faleceu muito cedo e sou mais velho, tinha 10 anos, e quem nos criou a todos nós, eu e meus dois irmãos, Cid e Thaís, Cid arquiteto e Thaís médica, foi a minha mãe, que é um motivo de respeito e de marco na vida de todos nós. Com poucos anos de carreira, o senhor foi eleito presidente da nossa entidade de classe, mais precisamente no ano de 91, onde exerceu a presidência até 93, num período de grande efervescência política. Logo após a Constituição de 88 nos conferiu uma série de atribuições e novas funções fundamentais na defesa da cidadania, e principalmente no âmbito do Congresso Nacional, foi um período de grande movimentação, com grandes lideranças do Ministério Público Nacional. Eu gostaria de conhecer um pouco mais desse período, dessa experiência, mais nessa área institucional, junto ao Congresso Nacional e as demais instituições nesse período. Foi um período de efervescência mesmo. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte em 1988, logo depois de promulgada a Constituição Cidadã, sem conhecer quase ninguém. E logo tive a oportunidade de me inserir na família ministerial aqui em Belo Horizonte e começar a participar da política nacional. Quando assumimos a associação, a fase era extremamente delicada, porque houve um desnível remuneratório muito grande, principalmente se compararmos com o nosso paradigma nacional, que era a magistratura, os juízes. Um promotor de justiça chegava a receber 20% que recebia um juiz naquela época, com as mesmas condições e com o mesmo tempo de serviço. E nesse primeiro momento, havia uma pressão muito grande da classe com relação a dessa situação, porque nós estávamos perdendo grandes valores. Colegas que vinham do interior e que não davam conta de sustentar sua família em Belo Horizonte. E por isso tinham que buscar soluções, caminhos em outras carreiras. Muitos colegas nossos deixaram o Ministério Público para fazer concurso para a magistratura e integrar os quadros da magistratura de Minas e de outros estados. Grandes valores. Então nós iniciamos um trabalho naquela época de cobrança muito grande. Chegamos a fazer greve em duas oportunidades anteriores, quando conseguimos, juntamente ao governo Hélio Garcia, passar de 20% a 80% do que recebia um juiz. Paralelamente a isso, nós, da Associação Mineira do Ministério Público, trabalhamos junto à CONAMP, que é a grande entidade de classe do Ministério Público brasileiro, junto ao Congresso Nacional, para aprovação da nossa Lei 8.625 de 93, onde conseguimos inserir em nível de legislação federal a isonomia com a magistratura, e a partir daí conseguimos a equiparação que é mantida até hoje. Como que o senhor
despertou para essa carreira do Ministério Público, lá na sua Taubaté? Quando eu pensei, desde cedo, de fazer o curso de Direito, eu fui impulsionado pela visão do meu pai. Meu pai, como eu disse, morreu muito cedo, mas eu me lembro do Fórum de Taubaté, que fica, hoje foi dividido, mas o tradicional fica em uma das praças mais conhecidas de Taubaté, onde na parte de cima era o salão do Tribunal de Júri. E passeando com minha mãe e meus irmãos bem menores, de repente eu ouvia a voz do meu pai, gritando, falando alto. Eu que nunca tinha ouvido o meu pai falar alto em casa ou em qualquer lugar, mas reconheci a voz dele. E perguntei, mãe, é pai? Falei assim, mas por que ele está gritando? Porque ele está defendendo uma vida. Mas como que é isso? Ela me explicou do jeito dela lá, que ele era advogado, uma pessoa estava sendo acusada e que ele estava defendendo essa pessoa perante a sociedade, que era composta por alguns membros do Tribunal do Júri. Foi isso que meu pai morreu muito cedo, mas essa imagem sempre me veio à mente. Confesso, eu fiz direito para ser advogado. O concurso que eu fiz aqui, eu não vim fazer as inscrições. Um amigo meu, que é meu compadre, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho da minha filha mais velha, que pegou meus documentos e veio fazer a minha inscrição, a minha e de mais 2 colegas, e daqui eu fui encaminhado, Baeta, uma comarca que eu acho que eu nunca citei nas minhas reuniões, que é uma comarca, tem um nome muito bonito, que é Novo Cruzeiro, que fica inserido no médio Jequitinhonha. E quando fui para lá, eu nem sabia onde ficava, sinceramente não sabia onde ficava. Eu fui, mas na expectativa de voltar para Taubaté. Fui com a expectativa de não permanência. Mas lá eu descobri uma coisa extraordinária. Que promotor de justiça, já naquela época, não é aquele apenas que acusava, como a gente aprendia na escola. Mesmo porque quando estava acusando, ele não estava acusando, ele estava defendendo a sociedade, estava defendendo a vida. Mas, acima de tudo, que numa comarca como aquela, muito pobre e humilde, você podia fazer muita coisa. Mas essa experiência talvez seja o que me motivou na política institucional. Porque não existe uma instituição verdadeiramente democrática, e muito menos um Ministério Público que não se volte para o povo, para a sociedade e principalmente para as pessoas mais carentes. E acho que a grande revolução da política institucional do Ministério Público brasileiro foi em transformar esse órgão do Estado, do Executivo, num grande braço da sociedade brasileira na defesa da democracia e dos interesses maiores do seu povo. Essa experiência, qual foi o seu sentimento aí na percepção, né, dessa atuação durante esse período razoavelmente longo nessa região tão difícil e depois da sua chegada em Belo Horizonte e falando também um pouquinho da área de atuação inicial na capital? Em Novo Cruzeiro, quando eu cheguei em Novo Cruzeiro, transferiram o cartório para minha casa. Lá tinha casa para o Ministério Público. Eu tinha um escritório montado, um quarto tinha a cama e o armário, uma geladeira e uma televisão. É assim que eu morei lá. E os processos todos foram caminhados lá para minha casa, porque já há muito tempo que estava sem promotor de justiça. Lá a gente fazia de tudo. Mas basicamente o que tinha muito era criminal e júri. Nesse período devo ter feito 100 júris, um espaço relativamente curto de tempo, de menos de 3 anos. Qual que é a ideia que eu tinha? Eu sempre pensei em fazer carreira. Eu não pensava mais em voltar para
Taubaté e muito menos ir uma região próxima a Taubaté. A minha ideia é fazer carreira até chegar em Belo Horizonte. Não sei se foi nessa linha que você me perguntou. Só que naquela época tinha um aspecto interessante. Você, para ser promovido por merecimento, sem precisar do ato do governador, você tinha que entrar 5 vezes consecutivas em lista. E eu me inscrevia para todas as comarcas, nunca escolhi comarca. Só que daí eu era incluído na primeira, na segunda, na terceira e na quarta lista. Na quinta lista eu era pulado, soltava o meu nome. E como eu não tinha apoio político nenhum, não era nomeado. E de novo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Até que eu fui chamado aqui pelo Procurador-Geral de Justiça. Então eu falei assim, ó, Santa Luzia é aqui próximo, você é estudioso, você está pensando em fazer um mestrado, um doutorado, o melhor lugar para você é Santa Luzia. Daí eu falei assim, ó, doutor, Santa Luzia vai ser a minha quinta, por merecimento. Eles vão me pular de novo. Você está duvidando da palavra do Procurador-Geral? É claro que eu não duvidei. Aceitei. Estou lá fazendo outro júri, me chamam no telefone. Ô, doutor Néz, parabéns, o senhor foi promovido para Nanuque. E para Nanuque eu fui lá, por antiguidade. Fiquei lá um ano substituindo todas as terças-feiras eu ia a Carlos Chagas, que fica a 50 quilômetros de Nanuque, e toda sexta-feira, minha mulher já estava grávida, eu substituía Novo Cruzeiro. De lá, fui promovido para Formiga. Daí todos os meus colegas de Teoflotone foram até mim e pediram para que eu fizesse uma permuta de Formiga para Teoflotone. Fui um colega de Teoflotone. Jogar no H, que eu era o mais preparado, mais inteligente, que coisa, mas na verdade, eu, como sempre fui um boi sonso na vida, acabei fazendo a permuta e fui para Teoflotone e fiquei mais 3 anos. Isso tudo para dizer que foi uma época difícil, de muitas limitações. Só para ter uma ideia, eu cheguei em Belo Horizonte e não conhecia um procurador de justiça. Nunca tive um contato, nunca recebi uma visita de um procurador-geral. De ninguém. Mas eu devo tudo na minha vida institucional, e a minha família, inclusive, a Novo Cruzeiro, principalmente, Nanuque e Teoflotone. Porque quando eu cheguei aqui, para mim, nada era complicado, nada era difícil, tudo era mais fácil. E essa experiência para mim foi muito valorosa. Aqui eu fui promovido, foi a única promoção que tive por merecimento, fui promovido para vara de família. E depois eu fui convocado para ser assessor do Procurador-Geral Tiburcio Nogueira Lima, que muito me honrou e me deu muita experiência e conhecimento. Cheguei a ser chefe de gabinete, secretário-geral aqui da Procuradoria-Geral. Experiência que nos serviu muito para depois. Em 1985, o senhor estava em Novo Cruzeiro. Já estava em Nanuque? Estava indo para Nanuque. Indo para Nanuque. Quando foi sancionada a Lei da Ação Civil Pública. E pouco antes de vir para Belo Horizonte, em outubro de 88, foi promulgada a nova Constituição Federal, que deu aí uma roupagem institucional ao Ministério Público, tanto a lei ordinária quanto a norma constitucional, deu uma nova roupagem ao Ministério Público, especialmente aqui em relação aos direitos e interesses difusos e coletivos, e também aos individuais indisponíveis. Como é que o senhor viu nessas oportunidades esse novo regramento jurídico para a atuação do promotor de justiça? Uma comarca pequena no interior, nós somos procurados para tudo. Então, quando veio a Lei da Ação Civil Pública, a visão que a gente tinha é daquela leitura do texto.
uma interpretação mais literal do texto de lei, como um instrumento a mais para a nossa ação, para o nosso trabalho. Mas a gente não tinha a noção da grande revolução jurídica que era na mudança de paradigmas. Agora, a Constituição Federal, quando foi promulgada, sem ser piegas, é coisa de, para quem passou aquele período, é de chorar, de emoção, que foi um alento na vida política brasileira. Né? Ares novos que surgiam no sentido de transformar uma realidade que vinha de uma ditadura. A verdade é essa. E então a gente acreditava nisso, nessa mudança com muita esperança. A parte disso, o que estabeleceu lá não foi uma renovação, uma mudança da instituição. Foi uma transformação extraordinária do Ministério Público brasileiro, que se transformou em um órgão, numa instituição de vanguarda e que foi o porto de esperança da sociedade em geral. E se me permite, talvez não seja o momento aqui, vejo com muita tristeza que no espaço curto de tempo a Constituição cidadã sendo descaracterizada a cada momento, com mudanças aí, principalmente com retrocesso com relação aos avanços sociais anteriores. Doutor Nédens, após uma carreira razoavelmente longa dedicada às comarcas pelas quais passou, do Vale do Jequitinhonha, e nesse período, à frente no seu primeiro mandato à frente da Associação Mineira do Ministério Público, salvo engano, ainda durante o mandato, ou logo ao seu final, implementou-se sua promoção ao cargo de Procurador de Justiça e, evidentemente, essas duas atuações, né, de promotor de justiça, sobretudo naquele período, e procurador, tem lá grandes diferenciações. A gente gostaria de conhecer a sua avaliação sobre a diferença básica aí, da sua visão, né, com relação à atuação do promotor de justiça e do procurador de justiça. Do promotor de justiça, a mudança é enorme. Se nós hoje estamos mais bem aparelhados para o exercício do nosso ministério, e temos muito que avançar, que crescer, mas estamos em melhores condições que anteriormente. Hoje a área de atuação do promotor de justiça do Ministério Público é muito maior e muito mais complexa, porque a sociedade é muito mais complexa e os problemas se avolumam cada vez mais. Né? Então, essa é a primeira mudança. A segunda mudança é na questão de que antes nós tínhamos uma atuação criminal e civil. Uma nova área de atuação que se iniciou com a Lei de Ação Civil Pública e depois se consolidou com a Constituição Federal de 88, se abriu, que é quase o carro-chefe do Ministério Público, tanto quanto o criminal, que é o combate à criminalidade organizada principalmente, que é a área de atuação na defesa dos interesses difusos e coletivos e individuais indisponíveis. Essa área nova que surgiu, nós demoramos um pouco para tomar o controle da situação e a magistratura agora que vem consolidando uma jurisprudência mais concetânea com aqueles princípios estabelecidos na Constituição Federal. Então, essa foi uma grande mudança. A outra mudança que houve como procurador foi menor. Não teve, talvez, o mesmo impacto, que eu acho. O procurador hoje atua, na sua grande maioria, como atuava na minha época, em 93, quando eu fui promovido. Né? A área que demonstrou um avanço, um crescimento, que eu quero acreditar que deve servir como um norte
para o Ministério Público de segundo grau em geral, e vem sendo levado em consideração pelos outros Ministérios Públicos dos estados, é a área de interesse difuso coletivos, que é a atuação do Procurador de Justiça fazendo sustentações orais, apresentando memoriais, fazendo seus recursos, inclusive sustentações, não só no Tribunal de Justiça, mas nos tribunais superiores, STJ e no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a forma hoje dessa escolha para o Procurador-Geral de Justiça. Essa eleição que é feita para o Procurador-Geral, com essa lista tríplice, qual a sua avaliação a respeito disso? Antes eu vou fazer um registro, não sei se teria oportunidade mais adiante, que a par de ter atuado como presidente da Associação Mineira do Ministério Público, eu atuei nesses períodos todos junto à CONAMP. E nos 2 últimos mandatos como vice-presidente da CONAMP, que é a nossa Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que congrega quase 18 mil membros no país todo. Já é da tradição da CONAMP trabalhar para uma mudança constitucional, legislativa, que altere o sistema de votação para a escolha do Procurador-Geral de Justiça. Em que sentido? Hoje, o Procurador-Geral da República, muita gente não sabe disso, a lista feita é informal, é feita pela entidade de classe, vota inclusive aposentados. O presidente da República ou a presidente da República escolhe quem ela quiser, independentemente da lista. No nosso caso, o avanço foi extraordinário, desde a origem, desde o constituinte originário, o Procurador-Geral de Justiça nos Ministérios Públicos Estaduais, eu estou falando só para pôr um registro para saber a diferença, é escolhido na formação de uma lista tríplice, que todos ativos na classe votam para a composição da lista tríplice, e o governador do estado tem a prerrogativa de escolher um dos 3 nomes. Ou seja, ela é muito mais bem estruturada do que a escolha do próprio Procurador-Geral da República. Qual o trabalho que vem sendo feito? Para que a eleição seja direta pela classe. Que a escolha do Procurador-Geral de Justiça obedeça àquele que for o mais votado. Mas não basta apenas formar uma lista tríplice e ver o mais votado. Qual que é a pretensão que a CONAMP e todos nós temos? É que, ao invés de cada eleitor, ou cada membro do Ministério Público, promotor, promotora, procurador, vote até em 3 candidatos, que cada um possa votar em apenas um. E daí, sim, aquele mais votado, de fato, representará a vontade da maioria. Então, essa é a expectativa lá, e eu acho que esse é o caminho mais seguro, mais certo, e inexoravelmente vai ocorrer. Só que nós temos que reconhecer que no Ministério Público, hoje, não é assim. Temos uma previsão constitucional de 2 etapas, a formação da lista tríplice e a escolha do governador, que acaba que tem que ser respeitado, como na verdade sempre foi respeitado aqui no Ministério Público de Minas Gerais e nunca foi contestada nem pelos candidatos e nem pelo eleitorado. Mas a transformação deve ocorrer e acredito sinceramente, repito, que inexoravelmente ocorrerá essa mudança daqui a algum tempo. Houve um pedido de aposentadoria do procurador-geral da época, Márcio Decar de Moura, que deixou o cargo antes de completar o mandato. E foram vários os candidatos que surgiram, parece-me que 8 candidatos. O seu nome foi um deles. Qual a motivação para que o senhor concorresse a procurador-geral naquele momento? Na eleição anterior a esses fatos, nós, um grupo grande, nós apoiamos o candidato procurador de justiça Jackson Campomise, que foi muito bem votado, foi o segundo colocado. À época foi escolhido o terceiro, que foi o Dr. Márcio Decar de Moura. Aí surgiu um grande problema, foi uma fase muito complicada,
teve muita dificuldade. O Dr. Márcio Decá se aposentou e abriu a vaga para novas eleições. O mais antigo assumiu, o Dr. Abelardo Teixeira Nunes, como decano, assumia a chefia da instituição e convocou as novas eleições. Naquela oportunidade, eu fui procurado por vários colegas, que eu deveria ser candidato. Eu entrei na lista e acabei sendo escolhido pelo governador Itamar Franco. Aqui o senhor atribui a sua escolha pelo governador Itamar? Os motivos que levaram, eu sou suspeito para falar, né? Mas a outra alegria que eu tenho, que é um homem de uma vida limpa, né? De atuação profunda e extensa na política nacional, e até onde eu sei, mesmo depois que ele saiu do governo, como senador e em outras oportunidades, ele sempre foi muito gentil e generoso nos elogios que me dirigiu como pessoa, como cidadão e como membro da instituição. Então, ele deve ter os motivos dele. Daí eu acabei sendo escolhido, e naquele período nunca houve discussão interna ou externa a respeito do período do mandato, porque o mandato constitucional é de 2 anos. A única vez que foi levantado, eu já procurador-geral, já postado, já em exercício, e acho até que 1 ou 2 meses depois de entrar em exercício, que levantaram a questão do mandato, que nunca foi levantada a questão anterior, que houve a conversa e foi levantado um fato, que poderíamos pesquisar os anais do Supremo Tribunal Federal, que é jurisprudência, é que houve uma decisão, e a mim parece que em outros estados, depois do nosso caso aqui, também essa jurisprudência foi seguida, independentemente dela ser provisória, porque ela não foi até hoje não foi julgada em definitivo no mérito, que o mandato constitucional de 2 anos deve ser respeitado. Deve ser respeitado. Então foi nesse sentido que foi mantido os 2 anos do meu primeiro mandato. Eu gostaria de ter a sua avaliação desse ambiente político institucional externo, herdado ali naquele primeiro momento da assunção do cargo, e também das expectativas que toda a instituição depositava na sua gestão com relação à área administrativa, mudanças na área administrativa e também na área institucional. Foi um período em que atípico, porque o Procurador-Geral de Justiça não terminou o seu mandato e houve por bem impedir a aposentadoria. E, de fato, ele se aposentou em seguida. O que levou a isso, sem entrar no mérito da questão, mas só para pontuar, foram problemas internos e externos, acusações, a questão da possibilidade eventual de envolvimento com a máfia do caça-níquel, né, e problemas de lotação em cargos de confiança. Na verdade, essa é uma das questões, né? Nessa oportunidade que nós nos candidatamos, nesse momento, a classe estava extremamente abalada, insatisfeita, inconformada, porque muita gente não sabe, mas o senhor, que foi o nosso corregedor, um dos maiores corregedores que nós já tivemos, o senhor sabe muito bem disso, o maior fiscal, o maior crítico do promotor de justiça é outro promotor. A realidade nossa é essa. Então, quando acontece algo que envolve a administração como um todo e abala as estruturas do Ministério Público, todos se sentem atingidos, todos se sentem ofendidos e magoados. E é isso que aconteceu. Então, quando nós assumimos já com um compromisso feito ao longo da campanha, de olho no olho, de inserirmos na administração mudanças nas posturas. E nesse ato nós
atacamos o nepotismo, o problema de cargos em comissão que não era compatível com o nível de escolaridade que o servidor detinha no exercício daquele cargo, numa reestruturação do plano de carreira, na realização de concursos, salvo engano meu, não sei se você tem os dados, mas foram mais de 1000 cargos criados, né, de servidores, acho que 1000 de oficiais, de oficial, 1000 de oficial, né? E 350 de analista jurídico, e para mudar isso, eu acho que às vezes podemos ter até exagerado. Hoje eu avalio, olhando para trás, nós enxugamos ao máximo o número de cargos de comissão. Enxugamos, porque proporcionalmente era muito maior do que os cargos efetivos. Isso não era razoável naquela época, mas nós enxugamos muito. E na questão do nepotismo, que foi um baque duro para todos nós, foi muito difícil. Quem participou daquela administração sabe o tanto que nós sofremos. Mas a verdade é o seguinte, 10 anos depois, a magistratura, o judiciário todo se sentiu abalado, o Ministério Público Brasileiro abalado, na imprensa, no jornal, dia e noite, e nada foi dito no Ministério Público de Minas Gerais em razão daquela sangria que nós tivemos que enfrentar lá atrás. Então, eu acho que foi de grande importância. De outro lado, em outro aspecto, o Ministério Público, com uma área imensa de atuação, e todas elas especializadas, né? Meio ambiente, repito, consumidor, etc., nós não tínhamos aquilo que já era previsto na lei, as coordenadorias, que são os órgãos de apoio aos promotores de justiça na capital e no interior. E nós criamos todas ou quase todas as coordenadorias. Criamos as promotorias do cidadão em quase todas as comarcas de grande porte. Recriamos, na verdade, o PROCON. O Márcio Decade tinha criado, eu não sei como é que ele chamava... CAEX. Nós remodulamos e ampliamos e criamos o SEAT, que vem sendo ampliado ao tempo que justiça seja feita, as novas administrações, que é onde estão lotados os servidores técnicos, contadores, engenheiros florestais, etc. Então, houve a possibilidade de um grande avanço, tanto na área administrativa quanto na área logística, no sentido de apoio às promotorias. Assim, e criamos a COPRI, para pensar estrategicamente a atuação e a estrutura do Ministério Público de Minas Gerais. Houve, de fato, um grande avanço institucional por ocasião do seu primeiro mandato. E com o senhor já mencionou essa estruturação aí dos CAUs, o primeiro Plano Geral de Atuação, a COPRI, que teve, de fato, um trabalho extraordinário nesse planejamento institucional. E os CAUs, especificamente em relação aos CAUs, na implementação de todas as propostas e as matérias aí relacionadas a interesse difuso e coletivo. Dentre eles, eu gostaria de destacar aqui a questão da reestruturação física e orgânica do PROCON estadual, que levou os colegas que atuavam nessa área a implementar de maneira bastante ativa as atividades na defesa do consumidor. Essa atividade exercida com afinco aí pelos nossos colegas do Ministério Público levaram a um grande problema que nós vivemos, que foi um episódio difícil na gestão de Vossa Excelência, na medida em que, naquele momento, um colega nosso do Ministério Público foi morto durante a sua atividade. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse momento, que eu sei que é um dos mais graves que o senhor enfrentou na sua administração. Nós
movimentamos todos os nossos esforços, recursos materiais e humanos para a constituição, para a reorganização de um verdadeiro PROCON em sede em nível de Ministério Público. E escolhemos uma equipe excelente para atuar lá, com muita experiência, e foi escolhido para ser seu secretário-geral o colega Chico Francisco Lins do Rego Santos. O Chico Lins, é bom que registre para o futuro, ele era um promotor extremamente preparado, intelectualmente acima da média e de formação cultural sólida. E o Chico Lins foi acionado por algumas pessoas que estavam havendo uma adulteração grande no combustível que estava sendo revendido aqui em Belo Horizonte. E começou a fazer essa fiscalização junto com os agentes próprios do PROCON, que nós colocamos lá no PROCON. E, de fato, percebeu que isso estava ocorrendo. E, ao fiscalizar uma determinada empresa, ele percebeu que essa empresa, que era gerenciada por uma família, também era proprietária de uma fábrica de solventes. Então, cada caminhão de combustível acabava dando 3 caminhões. Então, é por isso que a venda era extremamente lucrativa, e o preço abaixo. Houve um incidente, não por culpa do Chico Lins, mas pela personalidade dessa pessoa que comandava essa empresa. Isso ganhou uma divulgação pela televisão e provavelmente isso atraiu o ódio dessa pessoa que arquitetou e participou efetivamente, inclusive, do assassinato do Chico Lins à plena luz do dia, numa das esquinas mais movimentadas de Belo Horizonte. É triste dizer isso, porque se o PROCON não tivesse funcionando, não funcionasse, não teria nada disso, né? Se nós não tivéssemos implementado isso, não teria ocorrido nada disso. Se ele não fosse tão preparado e competente para chegar adiante, não teria sido nada disso. Mas, na verdade, todos os procuradores gerais de justiça se reuniram em Minas Gerais, ainda antes da apuração da autoria do crime, e nós criamos o GNCOC, Grupo Nacional de Organizações Criminosas. Eu fui escolhido, fui o seu primeiro presidente, aquele que ficou mais tempo à frente do GNCOC, e tivemos a oportunidade de mudar a concepção da atuação do Ministério Público Brasileiro no combate às organizações criminosas. Que, na verdade, não havia nada assim programado, definido como um método de agir nessa questão. E estabeleceu um padrão de atuação com vários cursos, criando vários manuais para aperfeiçoar o promotor que atua naquela área para agir com mais eficiência. A primeira descoberta que nós fizemos, que é aquilo que achava que era em Belo Horizonte, era feito no Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste. Só o que foi recuperado em um ano aqui em Minas Gerais, correspondia ao orçamento do Ministério Público da época, de recursos. Então, essa situação embora extremamente trágica, e que, no meu caso especial, me deixa muito, perdão da expressão, para baixo, mas ela não serviu para a gente levar adiante a história. Doutor Neres, o senhor também assumiu a presidência do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. Gostaria que o senhor
deixasse algumas considerações sobre como chegou à presidência daquele órgão e quais as principais dificuldades, realizações que o senhor se recorda daquele momento que o senhor presidiu aquele órgão. Bem, como cheguei ao órgão foi pelas mãos e pela gentileza dos colegas procuradores gerais e dos outros ministérios públicos estaduais. Foi uma candidatura de consenso, não houve disputa nessa eleição, nessa minha eleição, nem na minha nem na minha sucessão. O momento foi um dos momentos mais difíceis, no que nós tivemos que enfrentar a reforma do Judiciário e a reforma da Previdência. Nesse período, eu passava mais em Brasília do que aqui em Belo Horizonte. Paralelamente a isso, eu acumulava a COPLI, o Genicoc, juntamente com o colega Denilson, que era o secretário-geral do Genicoc, o diretor da COPLI, para tentar estruturar os GAECos e os grupos de atuação no combate às organizações criminosas no país todo, nos ministérios públicos. Previdência, que hoje volta, e parece que nunca vai acabar, o que eles queriam fazer naquela época é o mesmo que estão tentando fazer agora. Então, nós conseguimos, com muita mobilização nacional, com a atuação das demais carreiras, entidades e instituições de carreiras de estados, tentar deixar no nível mais satisfatório como nós conseguimos. E na reforma do Judiciário, que nós tínhamos uma grande dificuldade, o resultado final a mim me parece muito mais favorável do que qualquer perda, porque foi nessa oportunidade que nós conseguimos inserir em nível constitucional aquilo que nós acertamos na Lei Orgânica Nacional, a isonomia como legisladora, inclusive no aspecto remuneratório. Então, nós trabalhamos contra uma perda terrível, conseguimos superar isso e avançar institucionalmente no sentido de manter aquilo que já era conquistado em sede infraconstitucional, colocar, por intermédio da emenda constitucional, no corpo da nossa Constituição, que é a isonomia, inclusive no aspecto remuneratório, com a magistratura. Nós que tivemos a oportunidade de participar da gestão conduzida por Vossa Excelência, lembramos bem que houve um episódio nos primeiros meses, né, da sua gestão, logo nos primeiros meses de 2001, que era um episódio recorrente, mas que sempre trazido com muito alarde pela imprensa local, mas que nunca o Ministério Público adotou de fato alguma postura que buscasse equacionar de alguma forma, consensual ou não, a questão que eram denúncias recorrentes de que haveria pagamentos indevidos ou supersalários no âmbito do Poder Legislativo Estadual. E o fato é que acabou que houve um encaminhamento conduzido pelo Dr. Nedes e foi concebido e subscrito um histórico termo de ajustamento de condutas, isso logo nos primeiros meses, no primeiro semestre de 2001. E por outro lado, quer dizer, esse processo traumático, né, de estabelecer um pacto com uma outra instituição, com um poder, né? E, não obstante, durante a sua gestão, talvez um fato inédito, que até então com certeza não tinha acontecido e depois também nunca aconteceu, que durante os 4 anos, 6 projetos de lei, inclusive 5 leis complementares, que criaram inúmeros cargos de promotor, de servidor, e criaram 2 fundos geridos pelo Ministério Público, participação do Ministério Público em custas e tudo, foram acolhidos, e em muitos, inclusive, em alguns casos, inclusive com a ajuda do Parlamento, derrubando o veto do chefe do Executivo. O que poderia, então, parecer uma incongruência, já que houve um primeiro momento que
aparentemente o Ministério Público esteve em posição de confronto com o legislativo local. Como é que o senhor avalia politicamente o encaminhamento de ambas as situações? Eu acho que nas duas questões o que foi de fundamental importância foi o vigor do Ministério Público de Minas Gerais, e, portanto, dos homens e as mulheres que compõem a instituição. Por que eu falo isso? Nós já comentamos aqui o momento crítico da nossa assunção ao cargo de Procurador-Geral. Um momento extremamente difícil de insatisfação, de resignação, de depressão. Mas, num espaço curto de tempo, conseguimos superar isso. Conseguimos motivar os colegas com as nossas mudanças administrativas, institucionais, com as criações de grupos, grupos de defesa, inclusive, do patrimônio histórico, cultural e artístico, que depois se transformou no CAL, que já era, salvo engano meu, na nossa época, comandada pelo Marcos Paulo, membro da nossa Academia Mineira de Letras, do Ministério Público, né? Conseguimos superar. E depois a imprensa veio. Depois passamos pela questão do enfrentamento do nepotismo e a mudança dos cargos. E logo em seguida, salvo engano meu, foi nesse período, foi no período de 11 de setembro, que a imprensa reviveu, né, algo que já era divulgado há anos e anos, que eram os altos salários dos membros do Parlamento Mineiro. E o que, novamente, o que fez a diferença foi a força da instituição. Porque nós deixamos claro que se aquilo não correspondesse à realidade, pela primeira vez nós iríamos à frente e para a imprensa e diríamos que não, aquilo não corresponde à realidade, não está certo, né? Porque o pagamento é correto, etc. Coisa que nunca, até então, que eu me lembro, foi feita. Mas se não fosse, nós tomaríamos as medidas necessárias, fossem elas as extrajudiciais ou as judiciais. E deixamos claro para os líderes da Assembleia Legislativa. E fizemos uma ampla apuração, um amplo levantamento, não só internamente na Assembleia Legislativa, é bom que se diga, mas comparativamente com a Câmara dos Deputados. E que foi um risco muito grande, porque se já vínhamos de uma crise grave, interna, essa crise externa poderia ser ainda maior, né? Porque as instituições têm que dialogar. É só ver o que o Brasil está acontecendo no Brasil, onde muitas vezes não há uma comunicação transparente, republicana, mas necessária entre os poderes e entre as instituições. E quando nós percebemos várias anomalias, deixamos claro que não concordaríamos com isso, não só na parte de pessoal, que diz respeito aos subsídios que eram pagos, mas a parte de custeio, que é a parte indenizatória também, que em tese não seria o caso, mas como o problema era tão antigo e tão tormentoso, que essas duas questões tinham que ser enfrentadas. E foi aí que nós estabelecemos com a Assembleia um termo de ajustamento de conduta, para que fosse readequado o pagamento do custeio e dos subsídios de acordo com a legislação, em correlação com a Câmara dos Deputados também. Esse termo de ajustamento foi assinado por todos os integrantes da mesa diretora, e por mim na condição de Procurador-Geral, e foi levado ao conhecimento e à homologação do Conselho Superior do Ministério Público. Isso
nesse primeiro momento. Com relação ao eventualmente, aquilo que foi pago a mais, como já existiam 3 ações populares, ou 2, não me lembro agora, se eram 2 ou 3, elas ficaram, esse pagamento a mais ficou em discussão judicialmente no âmbito dessas 3 ações populares, que por sinal, de um tempo para cá, elas já foram assumidas pelo próprio Ministério Público, que os autores populares se afastaram. Gostaria que o senhor fizesse algumas considerações sobre a relevância da comunicação social na sua administração. O que eu acho é o seguinte, qual a importância da área de comunicação como uma instituição, principalmente uma instituição como a nossa, né? Não tem, eu acho que nem a polícia é tão procurada e é tão instigada quanto o Ministério Público. Não só em Minas Gerais, nos estados, mas o Ministério Público brasileiro como um todo. Esse setor de comunicação é de fundamental importância para estabelecer 2 canais. A interlocução da instituição e dos seus membros com a sociedade, e que passa pelos órgãos de imprensa, né? E a interlocução e a comunicação da administração com os seus membros. Isso pode parecer algo simples, mas tem nuances distintas, né? Então, nesse aspecto, era importante, como continua sendo até hoje, que nós tivéssemos uma estrutura enxuta, como acho que deve ser qualquer órgão organiza a estrutura num órgão, num serviço público, mas especializado, que desse conta de transmitir nos limites do necessário as informações, tanto para a sociedade quanto para os colegas internamente. Então, foi nesse trabalho que nós tivemos. Minha avaliação, eu acho, e eu sou, graças a Deus, procurado sempre, inclusive por jornalistas, repórteres, que a avaliação foi extremamente positiva dessa passagem. Não é por atuação daquele que exerceu o cargo de procurador-geral, do cargo de secretário adjunto, cargo de chefe de gabinete, não. Eu tenho certeza que foi porque o Ministério Público estava verdadeiramente nos trilhos que foram colocados para serem caminhados, transcorridos pela Constituição Federal, pela Constituinte ou pelo povo brasileiro, que é voltando todos os nossos esforços para trabalhar para o cidadão e para a sociedade. Doutor Nélias, um movimento institucional muito importante ocorrido na sua gestão foi um movimento nascido no âmbito da Promotoria da Fazenda Pública de Belo Horizonte, um pouco anteriormente à sua posse, e que sua gestão acolheu plenamente e deu efetividade a esse movimento, que é o movimento de racionalização na atuação na área civil. Eu lembro que nós tínhamos naquela ocasião cerca de 25 promotores atuando perante a Fazenda Pública aqui na cidade de Belo Horizonte, e gradativamente esses promotores foram migrando para áreas, né, de órgãos de execução de áreas emergentes, né, e isso possibilitou inclusive um reflexo na segunda instância com a criação pioneira, na ocasião também da sua gestão, da Procuradoria de Interesse Difusos Coletivos, que acabou virando uma referência em nível nacional. Como é que foi esse processo que teve a participação, a condução direta de sua pessoa? Se me permite, já que a proposta desse trabalho é falar para as gerações futuras e não para nós, então me permite fazer só uma pequena introdução aí. Essa questão da racionalização do Ministério Público na área civil, da atuação do Ministério Público na área civil, não surgiu com a gente, não surgiu na nossa administração. Ela foi apresentada anteriormente pelo Antônio Sérgio Rauch de Paula, pelo hoje desembargador Alberto Vilas Boas, pelo Alexandre Carvalho, né? E à época, isso é interessante dizer, que a vida é dinâmica, muda.
Aquilo que você pode achar que não é certo em um determinado momento, ela caminha, evolui, e novas luzes surgem para apresentar novas soluções. À época eu era presidente da associação, pela primeira vez, não concordava com essa ideia, porque eu vinha daquela experiência que nós tínhamos que atuar em tudo, que foi graças a isso, atuando em tudo, que nós avançamos e crescemos. Mas como que houve essa mudança ao ponto de nós chegarmos a realizar essa revolução que foi? Porque o Ministério Público, diante da nova realidade institucional e em face de uma sociedade cada vez mais complexa, com grandes dificuldades e com grandes problemas, ele tem que se priorizar, ele tem que se aperfeiçoar para voltar as suas forças para aquilo que é essencial, que é importante, que tem repercussão social. Se nós continuássemos atuando em tudo, nós não conseguiríamos dar conta de carregar minimamente parte das nossas obrigações institucionais. Então, por que eu digo isso? Não me lembro quantas promotores na Fazenda Pública, mas nós devemos ter 25, mais ou menos. Hoje nós temos uns 4. 4 ou 5. Uns 4. Enquanto isso, nós não tínhamos promotores para atuar na área do meio ambiente, na área do consumidor, infância e juventude, na defesa dos idosos, do portador de deficiência, do patrimônio histórico, cultural, artístico, do meio ambiente, etc. Então, como que nós faríamos isso? Da onde que nós tiraríamos isso? Daí que veio a ideia de acolher aquela proposta anterior da racionalização da atuação do Ministério Público na área civil. No mundo de hoje não é razoável nós interferirmos, por exemplo, na separação consensual de maiores capazes, interferir numa questão de uso capião, que é entre particulares, e várias outras questões. Então, essa preocupação com essa experiência fez que nós sentássemos e olhássemos na onde que nós podemos obter maiores recursos humanos, promotores preparados, que sempre foram ótimos promotores, aqueles que atuaram na Fazenda Pública, para atuar na defesa do patrimônio público, na defesa do meio ambiente, na defesa do cidadão. Então, enxugando. E isso foi feito lá, e justiça seja feita, e com o apoio dos próprios promotores da Fazenda Pública. Porque nós não extinguiríamos cargos. Se nós estivéssemos no cargo, colocaria o colega em disponibilidade até ele aceitar uma nova vaga. Todos concordaram e essa migração foi natural e foi de grande importância para que nós dessemos efetividade nesse combate de uma área tão sensível e tão importante para a sociedade. A tal ponto que nós que saímos atrás de São Paulo, que São Paulo já fazia há muito tempo, nós avançamos muito mais que São Paulo e que os outros estados. Depois, como presidente do GENICOC, nós conseguimos aprovar uma resolução do GENICOC, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, do CNPG. O Colégio de Corregedores se reuniu e, depois de muita briga, também aprovou a resolução, e hoje o Conselho Nacional do Ministério Público já emitiu uma resolução enxugando a atuação do Ministério Público na área civil. E se não fosse tudo isso, o novo Código de Processo Civil avançou ainda mais nesse enxugamento de atuação, de atribuições do Ministério Público na área civil. Nós vimos de um orçamento tímido. E durante o seu período, o senhor conseguiu negociar reajustes. Para você ter uma ideia, houve um acréscimo no período de 107% em relação ao pessoal e um acréscimo em torno de 170% se nós tratarmos de custeio. O senhor conseguiu que o Ministério Público estivesse no mesmo nível de outras instituições, como é o caso do Tribunal de Contas,
né, para que pudesse fazer face a toda essa evolução que nós já comentamos. Qual que foi a sua estratégia para obter esse êxito junto aos órgãos próprios, não só do Executivo, como a Assembleia Legislativa? A estratégia não foi minha, foi nossa, né? Eu acho que a administração superior, pela chefia, só tem um jeito de levar adiante uma missão como essa, principalmente uma instituição do porte do Ministério Público de Minas Gerais, que é a segunda maior do país, né? Com autoridade e com diálogo. E abrir mão das vaidades institucionais e das vaidades pessoais. Nós nunca deixamos de conversar com a Assembleia Legislativa e nunca deixamos de atender um deputado. Tem colega que fica revoltado, como é que atende determinado deputado? Querendo ou não, o deputado, o vereador, o prefeito, o governador, o presidente da República, o senador, mas cada um no seu âmbito representa uma parcela da comunidade. Você atender e atender com educação não quer dizer que você está sendo subserviente, porque eu conheço muitos arrogantes que são subservientes e muitos subservientes que são arrogantes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, qual que foi a importância? Nós nunca deixamos de cumprir o nosso trabalho, de realizar a nossa missão. Mas nós nunca deixamos de conversar e dialogar com o governador do Estado, com os secretários, com o presidente da Assembleia, com os deputados, com os conselheiros do Tribunal de Contas, com o presidente do Tribunal de Justiça e com os embargadores e magistrados. Não tinha uma participação tão grande hoje, mas hoje com os defensores públicos. Nós temos que abrir mão dessas vaidades. Nós não somos salvadores da pátria e nós não somos aqueles que são os oráculos, os donos da verdade. Nós somos servidores públicos, que tem, e eu tenho orgulho de dizer isso, um ministério que é público, que servir a sociedade. Então, pode parecer isso retórica com relação à resposta, mas isso, para mim, é filosófico e tem um princípio. Se você trata as pessoas com autoridade e com firmeza, mas com educação e com diálogo, buscando soluções que sejam satisfatórias, conciliatórias, você vai alcançar isso. No caso lá, por que eu falo que é importante fazer o nosso serviço? Nós, com o nosso plano geral de atuação, conseguimos mostrar, na primeira gestão, o governador Itamar Franco, e justiça será feita. O doutor Romo é quem atuava nessa área. Ao então secretário Anastasia, depois governador de Estado, e ao governador Aécio Neves, de mostrar que o nosso trabalho repercute e reflete em prol da sociedade e muitas vezes em prol do próprio Estado e do governo. Então, nós, vocês dois sabem tão bem quanto eu, nós não pegamos a chamada época das vacas gordas. As vacas eram magrinhas. Nós conseguimos levar adiante porque nós enxugamos a máquina e ampliamos naquilo que era essencial para a atuação do Ministério Público. E acho que, já que é para a posteridade, né, só a história dirá, mas eu espero que na hora que colocar na balança os aspectos positivos pendam com mais força, um pouquinho pelo menos, do que os negativos. Eu quero lhe pedir para que se esqueça desse momento e pense no que o verão daqui a 50 anos, olhando para aquela Câmara e virado para o futuro, olhando os futuros promotores e procuradores de justiça, que o senhor diga como gostaria de ser o Ministério Público do futuro, dizer qual a sua esperança naquilo que vai ser construído, naquilo que será dito, naquilo que será consolidado, se Deus quiser, no Ministério Público ainda maior do que hoje o senhor ajudou a construir. Por favor, a Câmara é sua, fale para o futuro.
eu não sei como estará o Ministério Público de amanhã. Pode acontecer, infelizmente, pelas mazelas da vida, que não tenha mudado muito, que a violência esteja aí tomando conta da sociedade, as pessoas se encastelando, quem tem dinheiro vivendo com aparelhos aí de monitoramento, quem não tem dinheiro vivendo a Deus dará. Pode ser que estejamos ainda atuando no meio ambiente, na infância e juventude, no consumidor, nas mais diversas áreas. O que eu gostaria que fosse o Ministério Público de amanhã? Eu gostaria que o Ministério Público de amanhã tivesse sido protagonista, com outros tantos, de uma transformação social. Que não houvesse diferenças astronômicas entre a classe A e a classe B, que todas tivessem acesso à educação, à saúde, tivesse segurança, e, portanto, o promotor de justiça não atuaria como promotor da defesa do cidadão, porque a própria sociedade se organizaria para defender o meio ambiente, para defender o consumidor, a própria sociedade, a família, as suas crianças e adolescentes, voltaríamos a atuar naquelas áreas especiais e no combate à criminalidade, porque ela, infelizmente, é da natureza humana, ela sempre existirá. Eu não sei como estará e não faço um exercício de futurologia para descobrir. O que eu sei é que, se piorar, vai ser responsabilidade nossa. Se melhorar, vai ser também em decorrência da atuação nossa. Por mais carência que o Ministério Público tenha, e nós temos carência de recursos humanos, recursos financeiros, materiais, não tem instituição institucionalmente e juridicamente mais aparelhada para cumprir a sua missão. O promotor de justiça, a promotora de justiça, tem condições de levar adiante a sua missão. E para encerrar, eu só digo outra coisa, para lembrar como eu sou piegas, eu tenho orgulho imenso de ser membro do Ministério Público de Minas Gerais. Comecei com 22 e estou com 56. Tudo que eu tenho, inclusive a família que eu formei, eu devo à instituição e minha vida nela. Nunca fiz nada nesses 34 anos que não seja dedicar minha vida à instituição, que é a minha família, no Ministério Público, e a minha família. A ela, eu tenho tudo a agradecer aos seus grandes ícones, que serviram como exemplo e modelo, são os meus grandes parceiros e companheiros, aos novos que estão surgindo aí, e devo agradecer. Sempre, sempre. E se amanhã lembrarem de mim, eu já falei uma vez, e vou repetir aqui, não tem nada mais piegas que isso, mas eu não vou aguentar. Eu quero que esteja na minha lápide. Lá, Nédens Ulisses, filho de Ulisses Vieira e Tereza Freire Vieira, minha mãe é tudo para mim, pai de Tamara e de Daniela, é a razão da minha existência, promotor de justiça em Novo Cruzeiro. Vão me perguntar, por que eu não falei da Sara? Porque isso ninguém pode tirar de mim. A Sara, eventualmente, pode ter uma crise de juízo e querer ficar livre de mim. Mas se ela estiver comigo, também pode colocar marido de Sara, Chaim Vieira. Mas o que eu sou hoje é o que eu sempre fui. Eu sou promotor de justiça. E um promotor de justiça do interior de Minas, do Vale do Jequitinhonha, de Novo Cruzeiro.